Eu sou a Viviane, eu sou filha do Ademar e da Maria da Penha. Eu sou mãe de 5 crianças, 2 comigo e 3 em outro plano, Gianluca e a Valentina. Eu sou a segunda esposa do meu atual marido, tenho 45 anos e sou parceira da Fernanda nesse projeto, o Decoté Vitale, que traz para vocês a pedagogia sistêmica com tanto amor e com tanto cuidado, com tanto zelo, que é como ela merece ser divulgada. Eu tenho 29 anos de escola, né, como regente de turma, sou professora tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Eu passei por 3 anos na gestão de uma escola de educação infantil e eu conheci a pedagogia sistêmica nesse movimento da gestão da escola, que foi um período muito desafiador. Eu fui a Belo Horizonte fazer uma constelação familiar e saí de lá com o livro da Mariane Frank, do Bert, Olhando para a Alma das Crianças, e ali eu me apaixonei e vi uma luz no fim do túnel e me agarrei nela com todas as forças. E daí em diante eu não parei mais, é um caminho que não tem volta, né? A gente começa a trilhar esse caminhar primeiro pelo autoconhecimento e conseguir olhar as pessoas com uma amorosidade maior, acolher todo mundo no coração, e realmente esse caminho ele não tem volta. Com isso, eu concluí 2 cursos em pedagogia sistêmica, um pelo Instituto Helen Vieira da Fonseca e outro pelo Instituto Jean Luce. Faço uma formação em desenho sistêmico e estou numa formação de constelação familiar. Tudo para poder me aprimorar nesse caminho tão lindo que a pedagogia sistêmica me apresentou. Hoje eu venho de todo o meu coração, já começando fazendo uma provocação. Será que as crianças não aprendem? Eles chegam para nós e será que a gente pode dizer essa criança não aprende? Nós ouvimos muito isso dentro da escola, né? Então eu já vou dizer para vocês que essa afirmação ela é falsa. Toda criança aprende. Toda criança vem a este mundo disponível para aprender. Ela vem com essa ânsia do novo, ela vem para aprender, ela gosta de aprender. Toda criança é naturalmente curiosa e criativa. Então, o que acontece que traz esse bloqueio, esse desafio do não aprendizado? É para isso que a gente precisa olhar, porque a criança que ela não aprende, ela está olhando para algum lugar que é muito maior do que a aprendizagem. E não é pelo simples fato dela não aprender. Ela não está disponível para isso. Tem algo muito maior do que a aprendizagem que impede que esse fluxo, esse movimento, esse fluxo do aprender flua. E o professor sistêmico, ele está justamente atento a isso. Ele olha para além do sintoma. E é isso que eu quero partilhar com vocês hoje. Só pelo simples fato do professor fazer o movimento, de olhar para onde a criança olha e saber que ele olha para algo muito maior, isso já causa uma liberação na criança. Ela já sente que ali é um lugar seguro. Aqui alguém está enxergando o que ninguém enxerga. E ela já se sente permitida a aprender com esse professor. Toda criança, ela está a serviço do seu sistema. Toda criança ama o seu pai e a sua mãe. E a isso Bert chama de amor cego. Toda criança, ela tem essa ânsia de salvar o seu sistema e principalmente os seus pais. Então, quando a criança ela chega com esse desafio da não aprendizagem, é porque ela está olhando algo para o sistema dela. Ela está olhando para algo que não é dela, mas que ela, nesse amor, nessa ânsia de resolver, ela fica presa nisso e não consegue focar na aprendizagem. Então, se a aprendizagem está na minha frente e a criança está olhando para o lado, não adianta eu empurrar o rosto dela para olhar para a aprendizagem, porque ela não vai olhar. Tem algo muito maior do que isso. Tem um amor, ela está preocupada, isso inconscientemente, mas ela está preocupada aqui, ó, em resolver o que está aqui do lado dela. E quando o professor faz esse movimento de olhar para onde ela olha, isso não significa saber dos problemas, saber do que acontece naquela família, mas só dele ter esse olhar ampliado
E olhar, eu vejo você, eu olho para onde você olha. Eu sei que tem algo muito maior ali que te chama e que você está tentando resolver, mas eu estou aqui disponível para você. Esse simples ato, quando ele é feito de coração, isso faz a criança se voltar para o professor. Não tem como acessar essa criança se primeiramente eu não acolher, eu não respeitar, eu não dar um lugar de honra para esses pais e para essa família, dentro do meu coração, como professora, porque eu também estou a serviço deles. Essa família veio antes de mim, essa criança foi gerada por um pai e por uma mãe que são muito maiores do que eu na vida dela. Então, se eu não dou um lugar de honra, um lugar de respeito, um lugar de amor para essa família dentro do meu coração, afinal de contas, eu só tenho aquele aluno por conta desses pais, essa criança não se sente segura comigo. É tão importante, né, vocês ouvem a gente falar muito, né, do não julgar, do não criticar, do não ter pena. Por isso que é muito importante essa postura de não julgar as famílias, de não depositar nelas a nossa expectativa, né? A nossa história de vida a gente deposita nessas famílias. Por isso que é muito importante esse respeito e essa aceitação, essa concordância desses pais serem como eles são, dessas crianças serem como elas se apresentam para a gente. Dizer sim para a vida dessa criança, independente de como ela se apresenta. É focar na solução, é ter um olhar ampliado e focar na solução do que está se apresentando, e não no problema, não ficar buscando culpados, buscando razões, justificativas, isso não leva a nada, isso leva só a desgaste emocional e o afastamento dessas famílias e dessa criança para nós. E aí a aprendizagem fica toda comprometida, com certeza. Dizer, quando a criança ela sente no coração dela, porque a criança ela sente, a maioria das coisas não precisam ser ditas, as crianças sentem. Quando as crianças sentem que ela tem um professor que não julga os seus pais, que não julga a sua família, que consegue enxergar a grandiosidade que é a geração de uma vida, que o professor concorda com aqueles desafios e vai fazer de tudo para saná-los, mas sem buscar culpados, buscar só a solução, isso o professor ganha força. E a criança sente isso. A criança sente que aquele professor está centrado na sua força. Ele também traz, ele enxerga a família do aluno, porque ele também enxerga a sua, ele também coloca a mamãe e o papai atrás de si, ele busca essa força, e aí a criança relaxa. A criança encontra paz naquele ambiente escolar e ela se sente permitida a aprender. Eu peço licença para contar para vocês a história de um aluno meu. Isso aconteceu comigo ano passado, numa aula online. E eu já tinha trabalhado com esse aluno no presencial. E eu sabia que era um aluno com alguns desafios na vida, que uma criança de 8 anos, segundo ano do ensino fundamental. O pai era proibido de buscá-lo na escola, tinha uma questão judicial muito séria, e eu nunca busquei saber por quê, né? Eu só sabia que se esse pai comparecesse à escola, a criança não poderia ter contato com ele. E começou, né, a pandemia, todo o movimento da pandemia, nós fomos para o online, e essa criança sempre foi uma criança muito desafiadora, né? Eu não conhecia nada da pedagogia sistêmica, muito pouco, muito, muito pouco. E aí, numa aula online, era uma criança que vivia de câmera fechada, era sempre o último a entrar em sala, quando ele entrava, a aula já tinha começado, fazia aula no quarto, então ele pulava, subia na cama, se enfiava debaixo da cadeira, ele não tinha sossego, né? Ele não queria estar ali, ele sempre se mostrou muito agitado, era muito desafiador chamar a atenção dele.
E eu sempre fazendo esse movimento, né, do sim, tá tudo bem. Não, quando ele ficava de câmera fechada, eu sempre solicitava que ele falasse alguma coisa, mas não exigia câmera aberta. Algumas coisas que eu já sabia por leituras e muito superficial. E aí um belo dia, essa criança foi a primeira a entrar na sala. Ele entrou antes de todos os colegas. E ele estava com uma foto na mão. Essa foto tinha um homem e um cachorro. E aí ele me mostrou, quis me mostrar a foto, né? Tinha, olha o meu cachorro, falou o nome do cachorro, a raça do cachorro, quantos anos o cachorro tinha, falou tudo do cachorro com muita empolgação. E eu pensei, não é sobre o cachorro, né? Se fosse uma Viviane antes do movimento sistêmico, ai, que lindo, que legal, lindo seu cachorro, agora vamos voltar para a aula. Mas eu consegui ter um olhar ampliado e perceber que não era o cachorro, que tinha algo mais naquele movimento dele, e eu perguntei pelo homem que estava com o cachorro no colo. Quando eu perguntei, falei, fulano, quem é esse rapaz bonito que está segurando o cachorro? Ele fechou a cara, nublou o tempo, é o meu pai. Falei, uau, que legal, seu pai, eu não conheço seu pai, poxa, que lindo, nossa, você é a cara do seu pai. E comecei, como não sei nada, vamos ver onde essa conversa vai levar. E as crianças começaram a entrar na sala e ele começou a falar muito mal do pai. Mas o meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro, meu pai aprontou isso, nananã. E aí, como tinham outras crianças entrando, né, e eu fui deixando naturalmente o movimento acontecer também, não podei. Eu falei, olha, posso te falar uma coisa? Eu não sei o que seu pai fez para você sentir tanta coisa assim em relação a ele. Eu não estava dentro da sua casa, eu não vi nada acontecer, mas uma coisa eu sei. O quê? Que eu tenho um lugar muito especial para seu pai dentro do meu coração. Tenho um amor tão grande por ele que você nem acredita. Mentira, mentira sua, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro, você sabia que meu pai não sei o quê, e coisas muito sérias mesmo. E eu falei assim, olha, não me interessa. O que aconteceu entre você e o papai, a mamãe e o papai, isso não é um problema da tia Vivi. Eu sou só a sua professora. O que importa para mim é que o seu pai te deu a coisa mais preciosa, a coisa mais linda desse mundo, que é a vida. Você sabia que eu só sou sua professora porque o seu pai um dia disse sim para sua mãe e eles fizeram um bebê lindo que é você? Senão, eu não ia ser sua professora, eu não ia estar aqui conversando com você agora se não fosse o seu pai e a sua mãe. Então, não tem como eu te amar se eu não amar primeiro seu pai e sua mãe. Eu só tenho você por causa deles. E a gente ainda continuou conversando, só que essa criança, ela ficou paralisada. Eu senti no meu coração que pela primeira vez alguém tinha falado para ela que o pai dela é digno de amor. E esse menino, a gente brinca, né? Como um passe de mágicas, a gente sabe que não é mágica, mas como num passe de mágica, ele sentou na cadeira e ele assistiu toda a aula em paz, dali até o final do ano. Porque ele sentiu que tinha alguém que olhava para o amor que ele sente pelo pai. E aí eu falo para as mamães de crianças lindas de pais separados. Os meus filhos são de pais separados. Os filhos amam igualmente papai e mamãe. No coração deles não tem diferença. E não compete às crianças saber o que aconteceu com os adultos. Porque quando eu falo que eu não suporto que o meu ex-marido mente para mim, e por isso eu terminei meu casamento,
é ficção, não foi o caso, o meu filho vai reproduzir. Meu filho vai chegar uma hora na vida dele que ele vai mentir igual ou pior do que o pai. E por que isso? É a forma que ele encontrou, e isso a gente fala de movimentos inconscientes, mas é a forma que ele encontrou de dizer: ei, eu amo meu pai, eu quero ele aqui dentro, eu quero esse amor aqui dentro. Então, o que me resta é ser igual a ele, já que eu não posso ter outro tipo de relação. Então, se nós queremos os nossos filhos livres, a gente precisa concordar com as pessoas como elas são. E isso não significa aceitar passivamente, mas eu, como professora, ou eu, como mãe, o que eu consigo mudar? Eu não consigo mudar quem é o pai dos meus filhos. Eu não consigo mudar os comportamentos que ele tem. Eu não consigo mudar os pais dos meus alunos, eu não consigo mudar o comportamento deles. Até porque ninguém é obrigado a ser como a Viviane é. A acreditar no que a Viviane acredita, ter os valores que a Viviane tem. O nome disso é arrogância. Então eu concordo com a vida como ela se apresenta. Eu concordo com o meu aluno como ele se apresenta. Eu concordo que os meus filhos tenham um pai como ele se apresenta. E eu faço os movimentos que me são possíveis trabalhar. Eu faço os movimentos com o meu aluno, os movimentos que eu tenho permissão para fazer. Não ir além da minha função de professora, porque isso não me compete. E isso me coloca num pedestal, isso me coloca numa importância pessoal, e isso me traz sobrecarga. E isso impede o aprendizado, isso impede a minha saúde, isso impede tudo fluir na nossa vida. Porque eu estou indo contra algo que é muito maior do que eu, que é a vida. E essa criança que está ali aos meus cuidados, esse aluno que eu citei, quando ele se sentiu visto, quando ele sentiu que, epa, ela enxergou meu pai sem eu precisar nem falar. Ela consegue ver que o que eu estou falando, eu só estou reproduzindo o que me falaram. Eu estou colocando para fora a raiva que eu tenho, mas o meu coração ama. Aí ele sossegou. Ele sossegou e ele pôde aprender comigo. Isso. Eu espero que com essa história, que com essa conversa, eu tenha instigado vocês a buscar, a ler mais sobre pedagogia sistêmica, a estudar. Fica aí o convite que aos domingos nós sempre temos programação, né? A gente tem o Café Sistêmico, em que nós lemos o livro da Mariane Frank, a gente conta casos pessoais, a gente debate, a gente traz outros assuntos, outros autores. Em janeiro nós teremos o seminário da Mariane Frank, nós tivemos um esse ano, em julho, em janeiro ela retorna. E fica aí o convite e a oferta de que vocês nos procurem sempre que precisarem, sempre que tiverem alguma dúvida. Um beijo grande e aproveitem aí o restante da jornada.